tema dessa nossa aula é a social-democracia e o estado de bem-estar social. Na nossa aula 4, nós tratamos do socialismo. O que é o socialismo? Como podemos definir o socialismo? O socialismo é uma corrente de pensamento que defende a igualdade social, uma corrente de pensamento cuja preocupação principal, cuja tese central é a defesa de uma sociedade onde haja maior igualdade econômica e social. O socialismo, portanto, é um pensamento, é uma corrente de pensamento crítica ao capitalismo, já que o sistema capitalista, como sabemos, é um sistema baseado ou caracterizado por forte desigualdade social, por uma má distribuição da riqueza produzida. Falamos também na nossa aula 4 que, ao longo do seu desenvolvimento, o pensamento socialista, que surgiu no século XIX, portanto já há bastante tempo, se dividiu em várias correntes, mas, procurando simplificar, nós identificamos duas correntes socialistas principais. Uma delas é aquela que deriva, ou que tem no pensamento do alemão Karl Marx, a sua principal fonte. Do pensamento marxista, surgiu a corrente mais radical do socialismo, que é o comunismo. Como nós vimos, inclusive, também na aula 4, o comunismo defende que o capitalismo seja derrubado por uma revolução social e que no lugar do capitalismo seja implantado um outro modelo de sociedade radicalmente diferente do capitalismo, já que é caracterizado pela plena igualdade entre as pessoas e pela própria extinção das classes sociais. Portanto, o comunismo ele representa uma via, um caminho revolucionário para o socialismo. É uma corrente mais radical do socialismo, portanto. Agora, há também uma outra corrente bastante influente dentro da tradição do pensamento socialista, que é a chamada social-democracia. Segundo os social-democratas, os adeptos dessa corrente menos radical do socialismo, a luta pela igualdade social deve ser feita no interior do próprio capitalismo. Ou seja, os social-democratas não acreditam que na possibilidade ou na conveniência de se derrubar o capitalismo através de uma revolução, e sim na busca de melhorias graduais, lentas, dentro do próprio capitalismo, para que fazendo com que a riqueza, aos poucos, seja melhor distribuída, até que no futuro distante uma sociedade igualitária seja alcançada. Percebam então que dentro do socialismo nós temos duas correntes principais. Uma mais radical, que nós chamamos de comunismo, muito vinculada ao pensamento do Karl Marx, e outra mais moderada, que é a chamada social-democracia, que acredita nas reformas sociais e não na revolução, como forma de se chegar a uma sociedade onde haja maior igualdade, maior justiça social. Percebam, gente, que essas duas correntes dentro do socialismo desempenharam um papel muito importante na história mundial desde que surgiram, e principalmente ao longo do século XX. Os comunistas, como nós já vimos na aula 4, mais uma vez citando, eles fizeram realmente revoluções. A primeira delas, que atingiu um resultado, que foi vitoriosa, foi a Revolução Russa de 1917, fazendo com que a Rússia deixasse de ser um país capitalista e adotasse esse outro modelo em que a economia passa ao controle total do Estado, o chamado comunismo. A própria Rússia, durante o período em que ela adotou o comunismo, durante o longo período em que ela adotou o comunismo, ela foi rebatizada de União Soviética, que na verdade era um país até maior do que a Rússia atualmente hoje. A Rússia sozinha já é o maior país do mundo em território, muito maior do que qualquer outro, mas a União Soviética, da qual a Rússia fazia parte, era ainda maior.
Mas, além disso, além da União Soviética, o comunismo também, ao longo do século XX, principalmente a partir do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o comunismo foi adotado também em outros países, né? Os países da Europa Oriental e países de outras partes do mundo, incluindo a China, que, como vocês sabem, é o país de maior população do mundo. Então, essa corrente do mais radical do pensamento socialista, que nós denominamos de comunismo, teve uma imensa importância no desenvolvimento histórico mundial no século XX, já que adotaram o comunismo países como a União Soviética, o maior país do mundo em território, e a China, o maior país do mundo em população, além de vários outros. Portanto, independente do juízo de valor que se faça do comunismo, não estou fazendo juízo de valor, é indiscutível que a experiência do comunismo deixou marcas significativas no desenvolvimento histórico da humanidade ao longo do século XX. A partir do final do século XX, no finalzinho do século XX, o comunismo perdeu força e acabou sendo extinto na maioria dos países onde ele havia sido adotado, embora a China, né, o maior país do mundo em população, sempre bom lembrar, continue sendo, pelo menos oficialmente, um país comunista, ainda que importantes reformas econômicas tenham ocorrido dentro do no sistema comunista chinês, que já não apresenta as mesmas características que apresentava no início. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que o comunismo foi uma corrente do pensamento socialista que exerceu enorme influência e teve enorme influência no desenvolvimento histórico da humanidade ao longo do século XX. A outra corrente, que na verdade é que nos interessa mais nessa aula, a social-democracia, também teve um papel decisivo, um papel imenso no rumo do desenvolvimento histórico, né, podemos dizer da humanidade, mas principalmente dos países capitalistas mais desenvolvidos. Ora, nesses países, especialmente os países da Europa Ocidental, já desde o século XIX, pelo menos na maioria desses países, se formaram partidos social-democratas, né? Partidos originalmente vinculados aos sindicatos, à classe operária, ao proletariado, partidos que ganharam força ao longo dos anos e que ao longo do século XX exerceram enorme influência na política desses países, né? Inclusive procurando tirar proveito, né, das possibilidades que os próprios regimes políticos liberais oferecem através da participação em eleições, né, formando partidos que disputavam eleições, elegiam bancadas expressivas, numericamente expressivas para os parlamentos de cada país e muitas vezes, em muitas ocasiões, chegando mesmo a liderar governos nesses países, né? Então a social-democracia, acreditando na possibilidade de se alcançar o socialismo, de se alcançar a igualdade, né, que os socialistas desejam, através de reformas no próprio sistema capitalista, os partidos de orientação social-democrata foram formados muitas vezes ainda no século XIX, já no século XIX, mas que ganharam força com o passar do tempo, passando a desempenhar papéis importantes dentro do sistema político de cada país, né? E na medida que esses partidos social-democratas, né, partidos de esquerda moderada, podemos dizer, foram se tornando influentes nos seus países, eles passaram também a pressionar e conquistar as reformas por eles defendidas, né? Reformas que levavam à melhoria no poder aquisitivo da classe trabalhadora, reformas que levavam ao reconhecimento de direitos, do que nós chamamos de direitos trabalhistas, né? Reformas que levaram ao estabelecimento de sistemas de previdência social, né, que garantiam aos trabalhadores alguma proteção social, né? Seguro-desemprego, seguro contra pensões em caso de
doença ou de acidentes, e também aposentadorias por idade, por tempo de serviço. Tudo isso que nós chamamos hoje de sistema previdenciário é algo que foi construído, né, em cada país. Cada país, evidentemente, tem a sua história, mas por pressão dos trabalhadores organizados para isso, né, fazendo com que os governos estabelecessem, criassem e desenvolvessem sistemas públicos de previdência social, que é o que garante algum tipo de proteção ao trabalhador em caso de doença, em caso de desemprego, em caso de ou o direito de se aposentar após uma longa trajetória de vida como trabalhador, né? Além disso, né, os governos de orientação social-democrata, né, que existiram, repito, nos mais diversos países europeus, países capitalistas, foram também responsáveis, esses governos social-democratas foram responsáveis também por implantar políticas públicas, né, de interesse da classe trabalhadora, como, por exemplo, amplos sistemas de educação pública, amplos sistemas de saúde pública, né, programas de habitação popular, né, que facilitavam o acesso das classes menos favorecidas à casa própria, né, além de outras políticas voltadas para o atendimento, né, de direitos considerados essenciais para todo ser humano, inclusive transporte, sistemas de transporte subsidiados pelo Estado, investimentos em programas culturais e os mais diferentes tipos, correto? Então, esse conjunto de políticas, né, que inclui o estímulo a aumentos salariais, o estímulo ao aumento do poder aquisitivo da classe trabalhadora, que inclui o reconhecimento de direitos trabalhistas, né, que vão se ampliando com o passar do tempo, direito de descanso semanal, direito de férias, né, uma série de direitos que nós conhecemos aqui como direitos trabalhistas, os direitos previdenciários a que eu já me referi, somado a políticas públicas em áreas consideradas essenciais, como saúde, educação, habitação e outras, deu origem a uma nova realidade social, não uma nova realidade no sentido revolucionário, como queriam os comunistas, porque o sistema capitalista foi mantido, porém se desenvolveu a partir dessas políticas um capitalismo, podemos dizer aqui, menos selvagem, né, onde as desigualdades sociais não são tão radicais e onde mesmo os mais pobres desfrutam de condições mínimas de sobrevivência, condições minimamente dignas de sobrevivência, né? Então, essa nova situação, né, criada dentro do sistema capitalista, especialmente nos países capitalistas mais desenvolvidos, e dentre esses, principalmente os da Europa Ocidental e do norte da Europa do norte e da Europa Ocidental, como, por exemplo, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, né, a Holanda, a Bélgica, mas mais especialmente ainda os países do norte da Europa, né, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, que são países que são os maiores exemplos do que nós chamamos de estado de bem-estar social, né, essa realidade nova, né, podemos dizer, nova a partir de um certo momento, claro, né, hoje já não mais nova, mas que a partir da primeira metade do século XX foi a partir desse momento que ela começou a ser construída e se consolidou no pós-Segunda Guerra Mundial. Realidade é essa em que a classe trabalhadora, ainda que continue submetida às regras do sistema capitalista e, consequentemente, da exploração do trabalho pelo capital que caracteriza o sistema capitalista, como nós já vimos anteriormente, mas, ao mesmo tempo, modelos de sociedade em que, apesar do capitalismo ser mantido, garante às pessoas, né, a classe trabalhadora, as classes sociais menos favorecidas, as camadas da sociedade menos favorecidas, condições de vida minimamente dignas, né? Então, a essa nova realidade marcada por esse conjunto de fatores a que eu estou me referindo, criou-se o nome de estado de bem-estar social, ou a expressão inglesa também muito utilizada, welfare state. Portanto, é uma
uma nova realidade que não é, como eu estou dizendo, como eu estou argumentando, o socialismo, já que o capitalismo foi mantido nessas sociedades, mas um capitalismo que faz concessões, podemos dizer, à classe trabalhadora, reconhecendo direitos e estabelecendo políticas que melhoram as condições de vida da classe trabalhadora. Políticas essas que foram inspiradas por aquela corrente mais moderada do movimento socialista, que é a social-democracia, certo? Para que o chamado estado de bem-estar social se estabelecesse, se consolidasse nos países em que ele foi adotado, especialmente nos países capitalistas mais desenvolvidos, repito, alguns fatores foram essenciais. Em primeiro lugar, acho que mais importante que tudo, a organização da classe trabalhadora, né? Essas conquistas, todas essas, não foram fruto, não caíram do céu, né? Elas foram resultado de pressões exercidas pela classe trabalhadora organizada em sindicatos, em partidos políticos, fazendo campanhas, levantando bandeiras para que esse conjunto de políticas e de direitos que foram reconhecidos pudessem, de fato, serem reconhecidos. Então, a organização da classe trabalhadora foi fundamental e, dentro desse processo de organização da classe trabalhadora, muito importante o papel dos partidos social-democratas aos quais nós estamos nos referindo. Mas houve também outros fatores. A própria existência paralela ao capitalismo do sistema comunista na União Soviética e em outros países fez com que aumentasse dentro do capitalismo o temor das elites capitalistas de que pudessem ocorrer também revoluções nesses países. Então, com medo de que a classe trabalhadora se revoltasse e fizesse a opção por uma alternativa mais radical, que seria o comunismo, as elites capitalistas passaram também a ceder mais, né, a admitir que a vida da classe trabalhadora, a vida do povão, né, da massa empobrecida, precisava melhorar, né, já que até o início do século XX, mesmo nos países desenvolvidos, é bom repetir, as condições de vida da classe trabalhadora eram muito ruins, né? Eram os trabalhadores na Inglaterra, por exemplo, que era a maior potência do mundo, mesmo na Inglaterra, os trabalhadores ingleses ganhavam mal, trabalhavam muito, trabalhavam em condições muito precárias, não tinham direitos trabalhistas de nenhum tipo, ou só começavam a ter, mas de forma geral eram muito precários, moravam mal, né, moravam em residências precárias, minúsculas, situadas em bairros sem saneamento básico, bairros insalubres, ou seja, não tinham acesso a serviços públicos de saúde. Somente então começavam a ter acesso a sistemas públicos de educação, mas também muito precários. Em suma, as condições de vida da classe trabalhadora, mesmo nos países capitalistas, mesmo os mais desenvolvidos, eram muito ruins no início do século. E foi somente a organização dos trabalhadores, conjugada ao medo das elites, de que essa classe trabalhadora viesse a fazer uma revolução, como havia acontecido na Rússia, e, portanto, colocasse fim ao capitalismo, o medo de que isso ocorresse fez com que as elites capitalistas, então, as classes dominantes, os empresários capitalistas, se tornassem mais sensíveis, né, a essas reivindicações populares. Por fim, também é importante, faz parte dessa construção do estado de bem-estar social, as políticas keynesianas, a qual nós nos referimos na aula passada, né? As políticas keynesianas têm como princípio de que a economia deve ser mantida aquecida, que cabe ao Estado, ao poder público, né, investir, tomar providências para que ciclos de períodos de queda na economia não aconteçam, ou que, caso aconteçam, que sejam mais rapidamente, sejam solucionados, revertidos o mais rapidamente possível. E para isso, diz o pensamento keynesiano, é necessário que, entre outras coisas, que a classe trabalhadora, o conjunto da população, mantenha algum poder aquisitivo, né, para que possa consumir, para que possa fazer a economia funcionar, né, fazer a roda da economia girar, como se diz, né. Então isso também
essa consciência, né, de que a exclusão social ampla era geradora de crises do próprio sistema capitalista, fez também com que as políticas keynesianas e, acoplada a isso, o estado de bem-estar social se desenvolvesse. Como eu já disse, o chamado estado de bem-estar social, inspirado principalmente pelos partidos social-democratas, se desenvolveram principalmente nos países da Europa Ocidental e da Europa do Norte, principalmente os países da Europa do Norte, né, que são os exemplos mais bem acabados disso que nós chamamos de estado de bem-estar social, né? Normalmente os países de melhor, apontados como os países de melhor qualidade de vida do mundo, né? Sempre que se produz aí um ranking dos países de melhor qualidade de vida do mundo, normalmente esse ranking é liderado pela Noruega, ou pela Suécia, ou pela Dinamarca, países, repito, que tiveram ao longo de quase todo o século XX, na maior parte do tempo, governos de esquerda moderada, ou seja, foram governados pelos chamados partidos social-democratas muito fortes nesses países. De forma um pouco menos intensa, o restante da Europa Ocidental também passou por experiências semelhantes. É o caso, então, da Alemanha, onde existe o poderoso e influente Partido Social Democrata, né, que já é fundado há mais de 150 anos e que continua exercendo um papel importante no jogo político alemão, assim como o Partido Socialista Francês, o Partido Trabalhista da Inglaterra e partidos que alternam aí nomes de social-democratas ou socialistas ou trabalhistas, mas cada país europeu da Europa Ocidental tem pelo menos um partido social-democrata de importância, de peso, com força política, com força no jogo político há muitos anos, né? Há muitas décadas, alguns até há mais de um século. Fora da Europa, outros países também tomaram um rumo muito parecido. Merece destaque aqui o Canadá, na América do Norte, e a Austrália, né? Que são países com perfis econômicos e sociais muito parecidos com os dos países da Europa Ocidental. O país capitalista mais desenvolvido, os Estados Unidos, tem uma tradição menor de estado de bem-estar social. Alguma coisa nesse sentido existe por lá também, mas nos Estados Unidos, ainda que para que eles tivessem superado a crise de 29, as políticas keynesianas e as políticas os investimentos sociais tenham sido importantes, ao longo do tempo, eles não aprofundaram tanto essa tendência, né? Os Estados Unidos é o país, dentre as potências capitalistas, aquele que mais permanece vinculado ao pensamento liberal, às teses de que não é bom que o Estado interfira muito na economia e nas relações sociais. Mas ainda assim, né, claro, políticas sociais também existem nos Estados Unidos, ainda que bem menos do que nos demais países capitalistas desenvolvidos. E, por fim, em outras áreas capitalistas, que podemos menos desenvolvidas, né, ou pelo menos, né, com menos tradição de inclusão social, como é o caso do Brasil, essas políticas, tanto as políticas keynesianas a que nos referimos na aula passada, como as políticas de bem-estar social, né, focadas em políticas sociais, também existiram, né, também existiram ao longo do tempo, né, mas bem menos amplas, né, que foram adotadas de uma maneira bem menos amplas e bem menos profundas do que nos países da Europa Ocidental, né. Mas também aqui temos um estado de bem-estar social ou um estado de bem-estar social muito incompleto, mas que cumpre algum papel para que a realidade social brasileira, por exemplo, não seja ainda pior do que é, né? Então nós temos uma legislação trabalhista, um sistema público de previdência pública, um sistema de saúde pública, um sistema de educação pública, que nós frequentemente apontamos as suas fragilidades, que de fato são muitas, mas que também são fruto de conquistas, né, que devem ser vistas como conquistas da população, ainda que pudessem ser mais consolidados. Infelizmente, ainda são muito deficientes em vários aspectos, né?
Mas isso se deve também ao fato do Brasil ter tido, o Brasil e outros países, né, semelhantes ao Brasil, ter tido um desenvolvimento histórico em que as forças políticas defensoras dessas políticas, dessa linha, tiveram pouca influência, né, ou tiveram influência apenas em alguns momentos, em períodos menores da história brasileira e dos outros países.